Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira aula dos quatro dias da Masterclass, que nós vamos abordar aqui temas. Quero emagrecer, e agora, né? Como? Eu resolvi que eu quero emagrecer, e agora, por onde eu vou começar? Segunda-feira, nós teremos 3 dias de desafios na prática. Então, 4 dias serão, seja bem-vindo, Luiz. 4 dias serão aqui transmitindo a Masterclass, que são temas que vão ajudá-los a conquistarem seus objetivos, ou seja, vão ajudá-los a realmente emagrecer, porque quando a gente resolve que quer emagrecer, a gente pensa que é somente fechar a boca, né? E na verdade não é isso, ele vai muito além disso. Então, a gordura é sim uma inflamação. Quando você resolve que você quer emagrecer, muitas vezes é por estética, né? Mas, na maioria das vezes, não é estética, é por saúde. Realmente, os meus alunos que chegam aqui buscando uma forma para ter resultado de emagrecimento, que eu treino eles a serem o quê? Um pouco mais funcionais, através da alimentação. Inclusive, se você não convido vocês, se você não é inscrito ainda no canal, eu convido vocês a ir ao YouTube, eu deixei no link ali do perfil, para que você possa se inscrever e usufruir dos mais de 200 vídeos de alimentação funcional, tá? Que eu trago aqui para vocês. Então, hoje a gente vai estar falando sobre mente blindada, vamos estar falando sobre gordura e inflamação, vamos estar falando sobre neurociência, sobre os lados do cérebro. Por que que às vezes eu quero emagrecer, eu sei que eu preciso emagrecer, mas eu não consigo? Então, tudo isso a gente vai estar abordando aqui hoje, tá? E se a live bater aqui 50 compartilhamentos, vou deixar para vocês um bônus exclusivo com 10 estratégias para que vocês possam utilizar para blindar essa mente, né, pessoal? Blindar essa mente. Então, eu vou ajudar vocês, ajuda aí, bota o dedo aí nesse aviãozinho de papel, você que está me assistindo aqui pelo Instagram, e compartilhe com seus grupos, com o maior número de pessoas. Vamos fazer assim aquela corrente do bem. E vocês que estão aqui me assistindo pelo YouTube, deixa eu fechar aqui. Também, tá, pessoal? Então, não é inscrito no canal? Então, já coloca aí a inscrição, já compartilha, pega essa seta de compartilhamento e envia para o maior número de pessoas. Vamos sim atingir nossos objetivos. Eu sei que muita gente que está chegando aqui hoje é que está com o objetivo do Natal. Tá? Um objetivo pequeno, assim, digamos, de uma meta de tempo pequeno. Será que eu consigo, Elisa, até o Natal? Será que eu consigo algum quilo até o Natal? Com certeza, tá? Porque aqui no Desafiante Funcional Consciente, que é o método DFC, você aprende por que é que você está fora do peso, tá? O que te levou a chegar onde você está? O que está te incomodando? Normalmente você quer ter, né? Nós queremos ter menos quilos, queremos ter uma vida mais organizada. Inclusive, a gente tem aqui um módulo que vai estar trabalhando, que é a terceira aula, com a personal organizer. Mas o que tem a ver com emagrecimento? Tudo. Porque quando a gente organiza a nossa vida, tudo flui, né? A gente tem que começar a pensar nos 3 pilares. Nos 3 pilares da saúde. Na verdade, a saúde são 7 pilares. Nós vamos estar aqui trabalhando durante essa Masterclass de 4 dias, todos os pilares. O que vai fazer com que você identifique, vire a página, adquira conhecimento, que depois que você dominar o conhecimento, vai ser transformador na sua vida e você vai alcançar o seu objetivo. Ok? Então, a gente vai começar a falar hoje sobre gordura e inflamação. Quem que tá aqui pela primeira vez e que não me conhece ainda? Coloca eu aí, para eu saber se já tem muitos alunos meus aqui nesse segundo módulo, né? Ou se estão começando agora. Exatamente. Oi, Ana, seja bem-vinda. E aí, você já tá comigo há um tempo, né? Foram 10 quilos em quanto tempo, Ana? Gente, pois é, olha, 10 quilos foram em 3 meses. Às vezes a pessoa pensa que 10 quilos em 3 meses é pouco, mas não é. Vocês já fizeram um cálculo de quanto é 1 quilo? Às vezes, 1 quilo é tão pouco. Gente, 1 quilo de gordura é muita coisa. São 2 potes de margarina, assim, né? 1 quilo de gordura é muita coisa. Então, parabéns, Ana, tá? Parabéns, seja bem-vinda à live. Vamos estar participando em 4 dias de Masterclass. Durante esses 4 dias, não vai ser só sobre alimentação. Eu sei que quando a gente começa a buscar o emagrecimento, a gente pensa que é somente fechar a boca. Pera lá, resolvi emagrecer. Vou fechar a boca e tudo vai resolver. E não é assim. Sem estratégia, sem método, sem uma meta, né? Não é bem assim que funciona. Então, eu sou Elisa Custódio, eu sou chefe de alimentação funcional, sou treinadora, sou coach funcional também. Eu treino pessoas a buscarem uma alimentação mais funcional.
A gente tem um trabalho desenvolvido aqui com noções nutricionais, com acompanhamento com as psicólogas, com a Organizer, para que você possa fazer um conjunto e linkar tudo isso, para que você encontre mesmo o caminho, o viés, descubra o que está te inflamando, para trazer você de volta, tá bom? Eu vou só fazer uma pausa aqui para me apresentar para quem ainda não, que está aqui e não me conhece. Em 2019 para 2020, eu tive vários problemas de peso, sobrepeso, inflamações. Eu tive peso assim na coluna, eu tive esporão, eu não conseguia andar. Então hoje eu tô aqui na minha meta, ainda não cheguei lá, tá? Porque minha meta ainda são 5 quilos a menos, mas juntos vamos chegar lá. Eu reduzi 40 quilos já e eu vou reduzir esses últimos quilos. Tá? São só poucos quilos e eu vou estar compartilhando com vocês. Então, em 2019, quando eu estava imensa, porque eu já estive aí do outro lado, eu sei o que é estar enorme e não poder fazer uma caminhada. Mas eu sei também que a gente tem que ter o que? Uma autorresponsabilidade. Resolver, decidir que você quer ou você necessita, buscar ajuda, porque muitas vezes a gente sozinho não consegue, a gente tem que ter a humildade de entender que a gente precisa buscar ajuda de alguém que já passou por aquele mesmo processo que você está buscando e também buscar ajuda profissional, tá? Porque um coach de alimentação funcional, ele treina a alimentação funcional, mas é necessário que você passe também por uma nutricionista, pelo nutrólogo, que você tenha um acompanhamento psicológico. Por que eu falo isso? Quando eu comecei em 2019, a primeira coisa que a equipe que nos atende, que cuida, eles perguntam, tá fazendo acompanhamento nutricional? Tá fazendo acompanhamento nutricional até que vai, a gente entende que a gente está totalmente fora da casinha buscando mesmo o que é que tem que se alimentar. Mas quando perguntavam, tá fazendo acompanhamento psicológico? Eu detestava, gente, eu odiava essa questão. Até eu entender que é um contexto, né? Eu quero ter, mas primeiro eu tenho que ser, fazer para eu poder ter. Então são 3 etapas. A partir do momento que você descobre que essas 3 etapas é o que vai te agregar valor, que vai te trazer conhecimento para você atingir o objetivo, você aceita. Então por isso que eu falo, parabéns, tá? Parabéns para vocês que decidiram recomeçar. Que eu sei que muitos de vocês que estão aqui já buscaram e tentaram. Vamos pensar assim, tentei várias vezes, mas eu não consegui. Eu tentei, eu já fiz de tudo, Eliseu, eu não consigo. Será mesmo que você já fez de tudo e não consegue? Ou será que esse tudo que você pensa que já fez, sem estratégia, né, sem um método, é apenas assim uma mera alucinação? Você está assim alucinando, você está imaginando, mas será que é real? Já fez de tudo? Então vamos lá. Vamos lá e vamos ver durante a Masterclass de 4 dias onde está a falha para que a gente possa corrigir, tá bom? Onde é que está a falha? Onde que eu vou corrigir? Então, o primeiro tópico de hoje, seja bem-vinda. Primeiro tópico de hoje, pessoal, eu tô aqui no Instagram e também tô no YouTube, tá? Então, o primeiro tópico de hoje, nós vamos estar falando, quero emagrecer, e agora? Né? Autossabotagem. Vamos falar sobre a mente blindada. Inclusive, se a live tiver 50 compartilhamentos, no final vocês vão ter um bônus exclusivo com 10 estratégias para que vocês possam treinar o dia a dia e descobrir que não é só fechar a boca. Quando a gente começa, a gente pensa realmente, é só fechar a boca, né? Bobagem, vou fechar a boca e vou conseguir. Eu também pensei, eu também já estive aí do outro lado, eu pensei que fosse assim, mas não é. Então vamos começar com o tópico hoje, que gordura é inflamação, tá? Ponto. Isso é fato. Não tem como questionar. Quando a gente está fora do peso, está muito fora do peso, ou por estética ou por saúde, tudo bem. Às vezes vai doendo e a gente vai comprando uma roupa a mais, o pé vai doendo, você vai andando um pouco mais devagar, vai se adaptando, vai se acostumando, né, com aquela dor, até o momento que você não aguenta e dá um basta. É quando eu costumo dizer, quando dá aqui um insight de presença de consciência. Tá? Quem está morando no meu espelho? Muitas vezes a gente olha para o espelho e a gente não se enxerga daquele tamanho, né? A gente não vê, tá? Então eu quero falar para vocês que gordura é inflamação e mais, através de alimentos industrializados e alguns alimentos inflamatórios que nós vamos estar abordando mais detalhes amanhã no encontro nutricional, no mesmo horário aqui. Esses alimentos, digamos assim, que a gente precisa de um estoque de energia no dia a dia, ok? A gente precisa de um estoque ali de energia para a gente poder suprir, nutrir o nosso organismo, tá?
Só que quando esse estoque de energia ultrapassa aquilo que eu estou gastando, aí a coisa começa a complicar, começa a ficar feio. Por quê? Eu começo a engordar 1 quilinho, 2 quilinhos, 3 quilinhos, e quando eu vejo, engordei 23 quilinhos, né? Então quem está aqui que não conhece a minha história ainda, em 2019 eu tive tão inflamada, mas tão inflamada, 2018 para 2019, que eu engordei 28 quilos e eu não vi assim. Quer dizer, não é que não vê, você acaba acostumando, foi o que eu falei, começa a comprar roupas largas, uma leg, né? Começa a colocar aqueles vestidos bujãozinho, que só tem um elástico aqui, mais nada. E aí vai. Até que chega um momento que dói tanto, gente, dói tanto, ou dói no interior, ou dói realmente o físico da pessoa, que você decide, com uma presença de consciência, tomar uma atitude. Não dá mais para ficar. Né? E foi o que aconteceu comigo. Então, cheguei um momento que eu fiz 2 anos de tratamento e não conseguíamos identificar no tratamento convencional o que é que estava por trás de tudo aquilo me inflamando e me engordando. Então, existem outros fatores. Eu vou falar o fisiológico, mas também existe o emocional. Quando existe alguma coisa na sua vida que não está ajustado, tá? Que a gente começa num princípio que tem 3 pilares para se ajustar. A saúde são 3 pilares. Então tem o espiritual, o físico e a mente. A gente tem que ajustar esses 3 para fluírem as outras 7 saúdes. Porque aí depois da saúde tem a financeira, tem a saúde sexual, tem várias outras saúdes que a gente vai estar trabalhando, né? Para que tudo esteja fluindo, que esteja equilibrado, esse pilar, esse tamboretinho. Vamos pensar que é um banco, tem 3 perninhas ali. Se eu tiver pelo menos essas 3 primeiras saúdes, a conexão com o Criador, que eu chamo de Deus, eu não sei qual é o nome que vocês dão a esse ser divino que tudo criou. Não importa o nome, não estou falando de religião, tá, pessoal? Eu estou falando que é necessário o processo para dar certo, identificar e equilibrar, a gente precisa equilibrar esses 3 pilares. Tá? Então, a partir do momento que lá em 2019 eu identifiquei que realmente o físico estava uma porcaria, para não dizer uma M, né? Eu não vou falar palavrão aqui, mas estava uma porcaria. E eu identifiquei que não dava mais. Eu comecei a andar de lado, porque quando você está grande, você começa a balançar para andar, né? Imagina, eu tenho 1,58 m, tinha 101 quilos. Depois aconteceu uma cirurgia, eu vou chegar até lá, você vai... Calma aí que eu vou chegar até lá. Uma cirurgia em que eu cheguei a 102,8 kg. Porque quando a gente está inflamado, tudo vai ficando difícil. A pele escama, o cabelo cai, você sente fadiga, a dificuldade para dormir, começa a roncar, ou seja, você começa a fazer aquela transformação, né? Eu não sei até onde eu vou, né? Mas existe uma frase que eu quero que você, quem está aí com lápis e caderno na mão, anota isso para nunca mais esquecer, pessoal. Anota para não esquecer. A dor é a mãe do sucesso, tá? A dor é a mãe do sucesso, seja a dor emocional ou seja a física. Enquanto a gente consegue levando, empurrando com a barriga, vai. Mas a partir do momento que você chega, olá, seja bem-vindo. Que você chega e decide dar um basta, é porque não está aguentando mais. É que já não dá mais para ficar daquele jeito, tá? E aqui no DFC, que é o Desafiante Funcional Consciente, o método, a gente vai alinhar as saúdes, vai identificar o porquê que está acontecendo isso com vocês. Hoje a gente vai fazer aqui, num dos tópicos, um planejamento. Eu estou no ponto A, já identifiquei que não está legal e quero chegar no ponto B. Como que eu vou conseguir isso, Elisa? Como? Eu vou compartilhar com vocês, fica tranquilo. Tá? Então, voltando lá a 2019, eu estava imensa, aí chegou um momento em que eu vi que realmente existiam alguns fatores que eu tinha mudado de cidade, eu tinha transferido de cidade e eu tinha deixado um emprego para trás, isso me machucava muito, porque eu queria tanto um projeto, e a hora que eu conquistei aquele projeto, eu precisei, por necessidade, através do trabalho do meu esposo, a gente teve que mudar, né? Fazer o quê? Então, vamos recomeçar. Eu não me adaptei com São Paulo. São Paulo é uma loucura. Eu não me adaptei e aí eu comecei a criar um conjunto de frustrações. Assim como você não amanhece imenso, você também não amanhece com depressão, eu já passei por esse processo também, da noite para o dia. Então, tudo é um conjunto de fatores, mas é o que eu falo, se eu tivesse conhecimento de um método para que pudesse me tirar de onde eu estava, como eu vou compartilhar com vocês nos 4 dias aqui, gente, que maravilha seria. Então, vamos fazer uma corrente do bem. Vocês que estão chegando aqui no YouTube, chegando aqui no Instagram, compartilha essa live para chegar ao maior número de pessoas para a gente poder ajudá-las também, né?
Então a gente já sabe que a gordura é inflamação. Estava inflamada e identifiquei o problema. Vamos pensar assim, quando eu tenho um problema para resolver, eu preciso identificar, tá? Identifiquei, eu preciso aceitar. Eu aceitei, eu validei. E eu preciso buscar ajuda. A gente tem que ter humildade para buscar ajuda. Sozinho a gente não consegue, pessoal. Olha, eu não sei, eu não sei, alguns casos que eu não tenho intimidade, assim, não tenho conhecimento para falar. Mas sozinho é muito difícil. É extremamente difícil. Quando você está num grupo, que a gente tem o grupo aqui, o grupo VIP, o Instagram, que a gente passa a alimentação do dia, a gente passa a rotina do desafiante funcional consciente. Nós temos aqui encontros com a Organizer, para que a gente possa organizar a nossa vida. Tudo vai fluindo. E outra, nós somos individuais, mas nós somos, o ser humano, ele veio para viver no coletivo, né? Nós somos indivíduos, mas nós, digamos assim, nossa programação mental é para viver o quê? No coletivo, né? Então a gente tem que trabalhar isso, tem que ter a humildade de trabalhar e entender que a gente precisa buscar ajuda. E mais do que isso, uma coisa que foi muito bom para mim, pertencer a um grupo que estava buscando os mesmos objetivos. A partir do momento que a gente descobre que aquele grupo está buscando o mesmo objetivo, você já não se sente tão só, né? Então eu comecei a identificar a inflamação. Homens que estão aqui na live, se a circunferência abdominal de vocês passar 104 centímetros, é porque realmente está com o corpo inflamado. E as mulheres que estão aqui na live, 90 centímetros abdominal, tá? E é a gordura visceral, é aquela gordura mais perigosa, tá? É a mais perigosa. No nosso encontro nutricional de amanhã, vocês vão receber, inclusive, um e-book com todos os alimentos que a gente... os piores, que nos inflamam e se estão ou não dentro da sua alimentação. Inclusive açúcares escondidos, tá? Porque no início, quando eu comecei a corrigir minha alimentação, eu achava que eu não estava consumindo açúcar. Até que eu aprendi a ler rótulos. Aí a gente já começa num outro nível, porque você fala, não, pera lá, eu achava que eu não estava. Então, o ideal é identificar, pronto, gordura é inflamação, meu corpo está inflamado, não estou conseguindo andar. Eu andava desse jeito assim, ó, balançando, a ponto da coluna também sofrer, né? Aí chegou um momento que eu tinha dor na coluna, que eu tinha dor nos pés, que eu estava ofegante, né? Que aí você não consegue fazer uma caminhada, mas você sozinho, antes de eu estar com apoio, com a equipe multidisciplinar que me acompanhou, que foi nutróloga, que foi psicóloga, que foi psiquiatra, que foi nutricionista, então eu tive a humildade de buscar tudo isso e ajustar os meus pilares para que eu pudesse reduzir os meus 40 quilos, né? Então o que aconteceu no início? Eu busquei ajustar, descobri e realmente fui resolvendo e comecei a desinflamar. Então a gordura, ela é uma inflamação, não tem para onde correr. A partir do momento que eu vou fazer aqui, Elisa, hoje no caderno, o meu ponto A para o ponto B. Vocês sabem calcular o IMC de vocês? O índice de massa corpórea de vocês? Escreve aqui para mim, comenta se vocês sabem. Vou tomar uma aguinha aqui. Que é o índice ideal de massa corpórea. Porque quando eu falo emagrecimento, pessoal, eu não falo estética, não. Eu falo emagrecimento no sentido assim, quando eu estava em São Paulo, comecei a fazer as primeiras caminhadas, eu morava em frente a um SESI. Então, no SESI de um campo de futebol, eu comecei a fazer uma caminhadinha ali. Eu falei, não, segunda-feira eu começo, que segunda é, né, o dia mundial do começo da dieta, tá? Só que o organismo da gente não sabe se é segunda, terça ou quarta, isso é coisa da mente, mas, enfim, fui. Quando eu tava fazendo uma caminhadinha, tinha os quero-queros perto da trave, do gol, né? Levantaram, voaram por ali, mas eu nem peguei minha aguinha, continuei caminhando. Quando eu passei novamente, tinha um ninho de quero-quero, gente. Era um ninho de quero-quero. Eu com quase 100 quilos nessa época, eu tava imensa. E eles avançaram, vieram dando rasante, né? Eles vêm assim nos olhos da gente mesmo. E eu tentei correr. Tentei, né? Eu busquei correr. Com mais de 100 e poucos quilos. Gente, eu não consegui. Foi uma vergonha, foi um vexame. Porque eu caí, ralei o joelho. Então, olha, foi terrível aquele dia. E levantei, fui embora, assim, voltei arrasada pra casa. Arrasada. Porque o dia que eu decidi, realmente fui, que eu validei no coração, aconteceu isso. Aí eu pensei, meu Deus, eu tô pior do que eu pensava. Porque nem correr de um cachorro, de um passarinho, sei lá, alguma coisa, eu consigo. Então, no início, quando eu comecei, de verdade, eu vou confessar pra vocês. Eu estava com muitas dores, mas eu tinha também digamos assim, uns 60% de vontade por estética. Porque eu tinha um prazo. Então eu queria estar
estar no Natal, isso foi em agosto mais ou menos, eu queria estar, uma que agosto é meu aniversário e eu queria também, mas não deu tempo, né? Eu resolvi em agosto, no início, que eu queria emagrecer para poder entrar numa roupa decente, porque chega um momento que você vai chegar o Natal e eu buscava roupas e chegou um momento que eu falo, quem está morando no meu espelho? Eu não me via. Foi quando eu cheguei numa loja e olhava uma roupa e pedi para a vendedora e, mas essa não serve não, mas essa também não. Isso foi tão triste, gente. Quem nunca, né? Foi tão triste para mim, foi quando foi caindo a ficha, digamos assim. Foi assim, dando aquela presença de consciência, sabe? Que eu comecei a buscar mesmo ajuda para identificar. Então, a dor, vamos lá de novo, a dor é a mãe do sucesso, tá? E o amargo transforma. Um dia eu estava tomando uma tônica e eu li essa frase, eu nunca mais esqueci. O amargo transforma, realmente. Quando tá insuportável, é quando você tá assim na M, né? Que não tem para onde correr, onde ficar pior, é quando você decide, resolve que não dá mais e você vai mesmo mudar. E muito sucesso nasce daí, tá? Muito sucesso nasce daí, porque aí você tá motivada de alguma forma, né? Você tá ali na sua mente, já assim, digamos, validando no seu coração, com a presença de consciência, que é isso, não tem pra onde correr, tá? Então, parabéns por vocês tentarem mais uma vez buscar sua melhor versão, tá? Só um minutinho. Instagram que tá aqui. O Ivone tá falando o quê? Exatamente, elas que não perdeu até as contas de quantas vezes ela já tentou. Só que no DFC a gente não tenta, tá, Ivone? A gente faz. Aqui a gente faz. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue? Porque a gente não tem conhecimento. A gente só quer, né? Então eu quero ter, mas eu não sou o suficiente, digamos assim, eu sou o suficiente determinada para poder fazer o que tem que ser feito e ter depois. Então são 3 pilares. Primeiro eu tenho que ser, fazer para depois ter. A gente quer o contrário, né? Mas bobagem. Eu entendo você porque eu também fui assim, muito imediatista. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre método e metas. Qual a sua meta? A maioria me colocou aqui que não sabe calcular o IMC. Amanhã no encontro nutricional a gente vai passar uma calculadora digital para que você possa calcular, tá? Instantaneamente ali o seu índice de massa corpórea para poder alinhar de hoje para amanhã um plano de ação. Então eu sei que eu estou aqui, mas o ideal é eu estar aqui. E o que eu vou fazer, junto aqui vocês vão aprender, tá? O que é que vai ser feito para que você possa atingir seu objetivo. A gente vai falar sobre o planejamento individual, porque não é a minha meta não é a sua, né? A sua é uma, o pessoal que está aqui no Instagram é outra, a Débora que está aqui, tem outro pessoal aqui do Pôr do Sol. Então, a meta é individual. Vamos aprender? Você está disposto a aprender? Como que é que faz esse negócio aí? E aí, Elisa, como é que é esse negócio de emagrecer aí? Então, você vai aprender. E uma vez que você aprende, ninguém mais, vou dizer pra você, ninguém mais te segura. Porque você vai realmente dominar a técnica, tá bom? Então, não se preocupa não, Ivone. Não se preocupa não. Não, mas você vai chegar. E dessa vez você não vai desistir não, tá? Vai ser real. Então, qual é a meta? Bom, a minha meta é essa. Igual o lançamento que eu fiz agora aqui, é até o Natal. Quantos quilos? Vamos pensar pequeno. Algumas pessoas, alguns profissionais da área criticam essas metas por um casamento, essa meta pequena essa meta porque tá chegando o Natal, uma meta porque é um aniversário. Gente, olá, seja bem-vindo. Eu não critico não, porque eu também entendo vocês. Eu também já fui assim, entendeu? É uma meta pequena que vale a pena. O negócio é você motivar, porque o cérebro é uma máquina, ele é muito inteligente, né? Muito inteligente. A gente tem que motivá-lo, né? Então, qual é a sua meta até o Natal? 10 quilos? 5 quilos? É possível, tá? Fica tranquilo que é possível, Ivone. Nossa, mas uma meta é pequena demais. 15 quilos parece, eu digo assim, pequena demais, você consegue. Com certeza. Eu não digo até o Natal, mas até o Carnaval, sim. Fazendo certo, do jeito... E sem medicação, tá, pessoal? A gente usa suplemento, eu uso alguns suplementos, mas não é medicação, não. Tá? Fica tranquilo. Então, eu já sei minha meta, né? Então, essa é a meta. Qual é o método que eu estou utilizando? Porque só existe, pessoal, resultado quando tem um método e você aplica. Quando eu comecei lá em 2019, que eu fui para nutróloga, que eu fui para psicóloga, na verdade o que eu buscava era isso, era um manual. Eu queria emagrecer, mas eu queria saber o que fazer, não era só alimentação. Eu queria assim um manual, algo que eu pudesse seguir no dia a dia, né?
que eu pudesse efetivamente ter um resultado, tá? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Esse manual eu não consegui, mas quando eu passei pela nutróloga, existe um exame chamado A200, marquem aí, A200, tá? Eu indico, assim, eu sugiro, né, assim, veementemente, que se vocês não fizeram ainda, é uma vez só na vida, para identificar quais são os alimentos que estão te inflamando. Foi perfeito. Quando a nutróloga pediu, e que eu fiz aquele exame, gente, foi perfeito. Eu vou deixar para vocês depois um link aqui no perfil para vocês entenderem como é. Ele é tão específico porque ele analisa 200 tipos de alimento e como o seu organismo reage quando você consome. Então ali dá para identificar o que está te fazendo mal. Por exemplo, eu sou super alérgica à lactose, eu não sabia. Eu sou intolerante à lactose e à caseína e também à clara de ovos. Na minha mente, quando eu não tinha um grupo de emagrecimento, que eu não tinha conhecimento, eu achava que eu ia consumir a clara, porque a clara é menos calórica, aquela conversa que o pessoal coloca, né? Então, eu vou consumir a clara, eu vou deixar a gema de lado. Depende, tá? Depende. Porque, olá, seja bem-vinda, Tânia. Porque para algumas pessoas, a clara realmente é melhor, mas para algumas pessoas não. Então, no meu caso, quando eu fiz esse exame chamado A200, tá? Que identificou ali quais os alimentos que me inflamavam, tudo fez sentido. Tá? Não foi só isso, não. Eu descobri soja, eu descobri lactose. Inclusive, tem também, a gente vai ter um manual aqui de grãos de kefir para que vocês possam, seja bem-vindo, para que vocês possam cultivar aí na casa de vocês os grãos de kefir. Porque além dele tirar o açúcar do leite de forma natural, ele vai trabalhar o seu intestino. Nós vamos estar falando bastante sobre microbiota, macrobiota, se vocês sabem o que são proteínas, o que são carboidratos, como é a pirâmide alimentar, né? Isso aí é no encontro nutricional de amanhã, na segunda aula, tá, pessoal? Hoje a gente está falando aqui sobre a gordura e a inflamação, sobre a circunferência abdominal, como eu falei para vocês, homem mais de 105, mulher 90, então já está ali criando uma certa gordura visceral, que é aquela aqui na barriga, né? É a pochete, a chamada pochete, a famosa, né? Então, se vocês estão aqui com essa circunferência um pouco mais, cuidado, que vocês estão aí migrando para uma doença de diabetes tipo 2, de um colesterol, né? Alguma doença cardiovascular. Então, quando a gente fala em emagrecimento, aqui no método desafiante funcional consciente, quem me segue aqui sabe que os alimentos que a gente traz, o planejamento da semana, os detox que a gente tem feito, é justamente para buscar saúde, tá? E a gente vai equilibrar primeiro os 3 pilares da saúde. Físico, tá? O espiritual, conectar com o nosso Criador, que a gente precisa disso para ter força, graças a Deus, que esse pilar eu sempre tive forte, mas o físico não estava equilibrado, tá? E o mental muito menos. E a gente vai, no final aqui, se a live tiver 50 compartilhamentos, tá, pessoal? Compartilha aqui, pessoal do YouTube, do Instagram. Eu vou deixar um bônus para vocês, 10 estratégias. Inclusive, a psicóloga Luciana Oliveira é que disponibilizou esse bônus, tá? 10 estratégias para blindar essa mente e conquistar o que você quiser na vida, tá? Formiguinhas atômicas. Ninguém mais vai segurar vocês. A Ivone, isso é demais. Tá bom? Então tá, vamos lá, identifiquei o problema. Eu sei que gordura é inflamação, eu tenho uma meta e sei calcular minha meta. Vocês vão aprender amanhã na calculadora do IMC, eu sei então qual é a meta. E qual o método que eu vou utilizar, Elisa? Como que vai ser isso aí? Agora a gente vai entrar no método desafiante funcional consciente. Dentro do método, como que funciona? Nós temos uma rotina do desafiante. Então a gente tem uma presença de consciência, nós temos exercícios para que a gente tenha presença de consciência. E eu vou falar para vocês outra coisa. O nosso cérebro, ele trabalha com 2 polaridades. Nós temos o lado esquerdo racional e o lado direito totalmente emocional, tá? Temos testes também que a gente vai estar fazendo para saber se você é emocional ou racional, qual é o lado do cérebro que está regendo aí você neste momento e se é isso que está impedindo de você chegar e alcançar o seu sucesso. Tá? Peraí. Tá um calor aqui, gente. Pessoal, comenta aí comigo, conversa comigo um pouco. Vocês estão falando de onde? Que cidade que vocês estão falando? Como é que tá o clima aí? E qual é a meta de vocês, tá? O pessoal aqui do YouTube tá colocando a meta de menos quilos. Quantos quilos que vocês querem? Não vamos falar nem em data, tá? Quantos quilos seria o ideal que você imagina? Amanhã você vai ter certeza. Que a hora que a gente fizer o cálculo, você vai ter certeza, tá bom? Então vamos falar então agora sobre o método, né? O método, como ele funciona? Ele é um método testado, tá? Aprovado. Domingo a gente vai ter os resultados dos alunos top 10. Como os alunos menos
menos de um ano reduziram 40 quilos, 26 quilos, 10 quilos, 23 quilos, né? Temos os convidados especiais que vão estar aqui conversando com vocês. Qual foi o momento mais difícil para eles dentro do método desafiante e qual foi a maior vitória? Porque depois que você domina, você não volta a engordar. Eu tenho alunos aqui que são pós-bariátricos e eles voltaram a engordar muito, estavam desesperados. E quando eles dominaram o método, eles começaram a entender que eles precisavam de conhecimento. Então o método vai trazer para você conhecimento. Quais são os alimentos? Se eu faço um jejum intermitente, nós temos um módulo sobre isso, se você pode fazer ou não, inclusive, a gente vai estar passando amanhã, o jejum intermitente, qual é o alimento que eu vou abrir então a janela? Se eu fechei a janela, eu fiquei com o meu organismo ali descansando esse período todo, qual é o alimento ideal para que eu abra essa janela? Gente, eu não tinha noção, nem que existisse tal de jejum intermitente, né? Não tinha. Em 2019, eu tive inflamações de tireoide a ponto de virar um nódulo. Eu tive tão inflamada em 2019 para 2020, olha só, pessoal que está chegando agora aqui, eu cheguei a pesar mais de 100 quilos, minha meta é 60, hoje eu tenho 65. Eu fiz vários procedimentos, eu tive que fazer uma cirurgia ortopédica do 98, quando eu resolvi, quero emagrecer, né? E agora, eu tive o quê? Um rompimento, eu virei o tendão de Aquiles e rompi, então eu fiquei com o pezinho pendurado, eu tive que fazer a reconstrução desse tendão, pensa, em 2019. E eu já tinha agendado, já tinha feito 2 anos de tratamento sem sucesso, de acompanhamento com uma equipe, com a nutróloga, com a psicóloga, com o psiquiatra, com o cardiologista e toda a equipe para me acompanhar e me ajudar, porque eu tive a humildade de entender que eu precisava buscar ajuda e eu busquei, né? Foram 2 anos, então a gente fez 2017 para 2018, então no início de 2019 vimos que foi falho, a gente não teve resultado. Tanto que a equipe falava, Elisa, eu vou te mandar para a USP para te estudar, meu Deus do céu, né? Porque a gente não conseguia identificar o que era. Até que eu passei por uma nutróloga, que ela pediu o exame a 200 e que ela viu quais os alimentos que estavam me inflamando e que realmente eu estava desenvolvendo na tireoide alguns nódulozinhos na época. E não dava para saber, eu vou fazer depois se vocês quiserem, tá? A Marta tá falando assim, ela quer saber sobre tireoide. Eu vou fazer para vocês aqui depois uma live, um módulo, falando somente sobre tireoide. Tireoide é uma glândulazinha, só identificando rápido aqui. Tireoide, ela é uma glândula que ela fica aqui em formato de borboleta no nosso pescoço. E a maior função do nosso organismo, primeiro é o intestino, tá, pessoal? O segundo é a tireoide. Ela, sim, a gente absorve os nutrientes e ela distribui para os nossos órgãos, tá? Ela é muito importante, mas mais importante do que a tireoide é o intestino, quanto ele está absorvendo. E a gente vai falar também sobre intestino amanhã, sobre meta de hidratação também. Tá? Então, no método do desafiante funcional consciente, é isso, é você dominar, é você entender que não é só fechar a boca. Então, você vai aprender o jejum intermitente, você vai aprender a calcular o seu IMC, você vai aprender a fazer um planejamento de onde você está e para onde você vai chegar. Você vai entender hoje que nosso cérebro, ele foi feito para 2 situações, tá? Para reproduzir e para sobreviver. Essa é a função do nosso cérebro, sobrevivência e reprodução, tá? Então, o lado direito é o lado que tem, assim, as emoções. Toda a emoção, todo o impulso, toda aquela compulsão é o lado direito. Só que o esquerdo, que é o racional, existem técnicas que vocês vão aprender também hoje para ter uma mente blindada através do e-book. Então, bora compartilhar essa live aí, para que vocês possam entender quais são as técnicas que utiliza e realmente blindar essa mente. Porque quando você tem presença de consciência, e aqui no método você vai aprender a ter presença de consciência, você tem exercícios para que traga você, para validar dentro de você que você está fora daquele a proposta que você fez durante o dia, tá? Então, o nosso cérebro ele foi feito para isso, tem o lado direito e o esquerdo. Seja bem-vinda, Norinha! Então, o que acontece? A neurociência é comprovado, a Elisa não está falando isso aqui de boca para fora não, tá, pessoal? Realmente, nosso cérebro, ele tem 2 polos, o esquerdo e o direito. O direito é emoções, o esquerdo razão. Então, no método, até isso, pessoal, eu tenho estudado muito para vocês aqui, muito. A minha função aqui, como treinadora funcional, de alimentação funcional, não é ir só para a cozinha trazer receitas para vocês, não. Porque se a gente não identificar o problema, se a gente não
tiver conhecimento do que é que está inflamando, se eu não tenho uma meta, eu não tenho um plano individual, então como é que eu vou chegar? Como é que eu sei o meu objetivo? Lembra que a gente quer ter menos, a gente quer ter, né? Só que primeiro eu tenho que ser consciente, eu tenho que fazer o que tem que ser feito para conquistar e ter realmente aquilo que eu quero ter. Então não tem para onde correr. O método ele é bem complexo, então você não é só alimentação. Primeiro você começa achando que é só alimentação, mas não é, né? Então voltando ali, ó, esse método que eu desenvolvi, por que nós chegamos até aqui? Por que existe o desafiante funcional consciente? Porque quando eu entendi, tive presença de consciência que emagrecer era além de fechar a boca, eu vou dizer para vocês por quê, que é além de fechar a boca. Porque quando eu passei pelaquela cirurgia ortopédica, que eu estava enorme, eu ainda aumentei um pouco. Além disso, eu passei também pela equipe multidisciplinar 2 anos com falha. Até aquelas injeçõezinhas que a gente coloca em volta do umbigo, sabe? Tudo aquilo eu passei, não teve acordo. Descobrimos então que existiam alguns granulozinhos na minha tireoide, mas até então não era tão de se preocupar. Porque no exame não dava, no Bethesda, que é o nome do teste, não dava que era câncer de tireoide na época, não dava. Então tudo bem, vamos lá, vamos seguir. E o que a equipe que me acompanhava me sugeriu? Vamos fazer uma bariátrica, Elisa. Morri de medo, gente, vou confessar. Tinha sim um pouco de expectativa, né? Lógico, todo mundo faz dar certo, né? Minha expectativa foi alta. Então eu vou fazer, realmente vai dar certo. E pasmem, eu fiz em 2019. E em 2020, um ano depois, eu tinha reduzido 4 quilos. Isso mesmo. Pessoal que é pós-bariátrico, que já chegou ao peso ideal e voltou a engordar, que está aqui no YouTube me acompanhando, que já colocou aqui o Carlos. Carlinhos, eu conheço a tua história, Carlos. Pois é. E já voltou, né? Depois que ele conheceu o método desafiante funcional consciente, quantos foram, então? 28 quilos. Tá vendo? Então, o que aconteceu? Mesmo passando pelo procedimento da bariátrica, pessoal, eu em um ano reduzi 4 quilos, gente, isso não existe. Foi quando a gente mapeou, eu falei, Jesus. Aí passei pela frustração, por quê? A gente não amanhece frustrado e com depressão da noite pro dia, não é verdade? O método vai te mostrar isso. São exercícios que vão identificar quanto de energia que o teu cérebro está te roubando. Porque nessa época, o que acontecia? Eu tinha ali o lado direito extremamente potente. Era o lado da emoção. E eu não tinha o conhecimento para poder controlar. Eu não sabia que esse lado esquerdo racional existiam estratégias e técnicas para que a gente pudesse realmente buscar uma forma. Então eu desenvolvi uma forma de trabalhar isso aí. Por quê? Aí foi quando veio a frustração. Imensa, imensa. Porque mesmo eu passando por todo esse procedimento, eu não tive resultado. Não tive resultado. E aí você se frustra. E aí tem aquela consulta de 15 dias, que você fica 15 dias tomando água, né? Aguinha de frango. Quem passou sabe. Eu vou trazer depois, tá? Pra vocês. Eu tenho vários e-books de pré e pós cirurgia, que eu passei por várias. Inclusive, o ano passado, pessoal, foram 5 vezes no centro cirúrgico. 5. A gente vai chegar lá, tá? E aí, o que acontece? Quando você domina um método e entende que existem essas polaridades, você começa a trabalhar, é quando você começa a sair. Para ter uma ideia, para ter uma noção, 25% da nossa energia inteira, sem fazer nada, paradinha, o nosso cérebro já consome, tá? Já consome. Aí é quando eu vou falar, na aula 3, a gente vai falar sobre frustrações, sobre ansiedade, e vai ter a convidada especial sobre organização da vida, a Personal Organizer, tá? Que é a terceira aula. O que acontece? O cérebro nosso fica ali trabalhando o tempo todo. Aí você começa a criar historinhas na sua cabeça. Porque a mente, lembra dos 3 pilares que a gente tem que equilibrar? A conexão, o físico e a mente? Pois é, a gente tem que equilibrar. Aí a mente começa a criar historinhas. Nós não somos aquilo que a nossa mente fala que nós somos, tá? A gente não é. Só que quando a gente está, vamos dizer assim, em crise, a gente está assim no meio, no looping, a gente não consegue ainda identificar aquilo, tá? Não dá. Não tem como, mas calma que vocês vão conseguir identificar, tá? E vão ter estratégias para sair, nós vamos estar aqui juntos, tá? Não se preocupe. Tem o pessoal do YouTube falando que está super vazio, que sente um vazio existencial incrível. Uhum. Não, Márcia, mas é assim mesmo, eu também já tive eu tive aí do outro lado, gente. Eu sei o que você está falando, exatamente o que você está falando. E é por isso que eu desenvolvi um método, para ajudar o maior número de pessoas. Então, aproveitando lá, não é inscrito no canal, pessoal, já se inscreve aqui, tá? E se chegar a 50 compartilhamentos, vocês vão receber um e-book, tá? Um e-book com 10 estratégias para blindar essa mente aí. Tudo bem?
Então, voltando aqui, sabendo que pela neurociência existe esses dois polos e eu consigo, com técnicas, com acompanhamento, equilibrar, então tudo vai ficando, fazendo sentido. Tá fazendo sentido para vocês? Que emagrecimento não é só fechar a boca e o emagrecimento não é só estética, ele é muito mais do que isso. Tá fazendo sentido? Ele é saúde, você precisa pensar na sua saúde, tá? Primeiro na saúde. Só que a gente não quer, bobagem, mas tudo bem. Se a tua meta é chegar no Natal menos 10, nós vamos chegar a menos 10. Começa assim, tá? Vamos começar assim, tá? E depois a gente vai entendendo, validando e sabendo exatamente o que tem que ser feito. A gente tem que primeiro ser, fazer para depois ter. Não esqueça isso, tá? E quando aquela dor que me machucou tanto, sabe? Tanto que eu estava encolhida, foi impulsionada para que eu pudesse desenvolver um método para ajudar mais pessoas, foi quando eu me especializei na alimentação funcional. E o ano passado, de 2021, eu consegui vencer um câncer. Eu tive 5 vezes no centro cirúrgico ano passado, através da minha alimentação funcional, graças a Deus, eu venci. Nós descobrimos que era um câncer de tireoide e era por isso que eu não emagrecia. Então, é o que eu falei para vocês, estando aqui dentro do desafio, pessoal, não é porque vocês vão aprender o método, que vocês vão aprender a fazer o cálculo do peso de vocês, que vocês vão aprender técnicas mentais para que vocês possam controlar a ansiedade, né, e blindar a mente. E não é porque vocês vão aprender a cozinhar, fazer sua alimentação funcional, que vocês vão deixar de fazer o acompanhamento com a equipe, tá, pessoal? Inclusive aqui dentro do método nós temos a psicóloga, temos a organizer, temos todos para que vocês possam entrar em contato também, tá? Encontro nutricional. É muito importante. A gente precisa trabalhar em equipe. Nós precisamos trabalhar em equipe. Para que juntos a gente consiga encontrar onde está sendo a falha, ajustar ali o que está precisando e atingir seu objetivo. Que é assim que vai funcionar, tá? Deixa eu ver aqui. Então, nós falamos aqui da gordura, a inflamação, meta e o método, tá? Que um sonho, gente, um sonho não é uma meta, tá? Um sonho é uma mera o quê? É alucinação. E se você tem um sonho e não tem uma ação, né? Não coloca em prática, gera frustração, tá? Gera frustração. Então, determinação, a própria palavra já fala, deter a minha ação. Então, quando eu tenho presença de consciência, quando eu começo a fazer exercícios de presença de consciência, inclusive, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo no final um link, que a gente vai falar sobre higiene do sono, tá? Então, fique coladinho aí que a gente vai falar sobre higiene do sono, para que vocês tenham uma noite restauradora. O sono, ele é um dos fatores primordiais para quem quer reduzir peso, tá? Se você começa um método sabendo que você tem que fazer um pouquinho de exercício, mas ainda não consegue, tudo bem. Mas se você já consegue fazer uma caminhada, a gente vai combinar aqui. Então, a gente já vai combinar aqui. A partir de hoje, se puder hoje ainda, eu vou fazer 10 minutos de caminhada, Elisa. Eu vou me comprometer comigo mesmo. Eu vou fazer um diário. Eu vou pegar um caderno aqui, uma agenda, e hoje eu vou começar a desenhar a minha realidade. Eu vou criar a minha realidade. Como? Fazendo o ponto A ao ponto B. Nós temos que imaginar, assim, que nós nascemos para ser semente, e sementes boas, e para ter vida, e vida em abundância, gente. Vida e vida em abundância, né? João 10:10. Porque não adianta só viver. Ter vida, tudo bem, todo mundo tem vida, mas se eu tiver vida em abundância, esse é o ideal. E aqui dentro do desafio, você vai buscar este equilíbrio para que você tenha vida em abundância. Por quê? A folha e a semente. Vamos fazer uma analogia agora. Se eu vivo como uma folha, não importa, o vento toca para lá, o vento toca para lá, para cá, e eu fico para lá e para cá e não crio raiz, realmente tenho presença de consciência. O que eu preciso fazer? O que acontece? Você não vai criar raiz e não vai gerar frutos, não é verdade? Já a semente não, ela nasce com uma pré-determinação. Ela detém a ação dela, ela sabe que ela tem que prosperar, germinar. E assim a gente vai colocar aqui no método, tá bom? O que acontece? Existe também um detox que eu faço, que a gente utiliza a raiz, o caule, a folha e as flores e os frutos.
para a gente lembrar exatamente desta analogia. Porque quando você tem na cesta de frutas, vocês já tiveram em casa batata doce? Inclusive hoje de manhã eu estava mostrando que a gente utiliza batata doce todos os dias aqui em casa. Eu tiro as extremidades, coloco ali num saquinho e penduro ali na terra para que ela dê aquela rama, aquela folhagem, né? Se você não colocar a batata doce no solo ou os gengibres, você sabe que o gengibre ele também é uma raiz e ele brota, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu tenho até um pedaço de gengibre aqui. Deixa eu pegar aqui. Pra eu mostrar pra vocês o que acontece. Eu guardei aqui, olha. Estava falando esses dias no... Olha aqui. Olha o que acontece com o gengibre, pessoal. Olha. Se eu não coloco ele para brotar. Olha aqui. Tá vendo, pessoal do YouTube? Olha aqui. Então, ele tem uma função na vida, que sejamos, então, como sementes, entendeu? Que a gente consiga trabalhar o nosso cérebro, para que a gente possa chegar nos nossos objetivos, enraizar aquilo que te faz bem, tá? Aquilo que é bom para você. Deixar de se auto-sabotar, deixar de se vitimizar. Existe um livro chamado O Poder da Ação, que é do Paulo Vieira. Esse livro eu até deixo para vocês também aqui depois o link, quem quiser no audiolivro, que tem também no audiolivro, gratuito, para que você possa assistir e tirar uma lição para você. Então, muitas vezes a pessoa, quero emagrecer e agora? Tudo bem, eu quero emagrecer e agora? Né? Por onde começar? Mas eu queria, tá? Não sei. Não, a partir de agora não tem esse não, porque você vai adquirir conhecimento aqui no método, o que precisa ser feito, e vai tomar pílulas de atitude e vai começar a agir. E vai deixar de vitimizar. A culpa de você estar onde você está não é de ninguém a não ser você. Ninguém é responsável por colocar nada na sua boca. Fala sério. Ninguém. É você que decide o que vai para dentro ou não vai. Então é você que vai, a partir de agora, começar a trabalhar essa mente para que o lado esquerdo, racional, comece a administrar melhor. Vamos pensar assim. O lado esquerdo, ele é o passageiro. Você está num carro. E o lado direito ali, né, Aliás, o lado esquerdo é o motorista. E o lado direito é o passageiro. Então, o passageiro, ele quer virar rápido porque ele está atrasado. Vira aqui rápido. Aqui atrasado, a gente corta aqui esse caminho rapidão ali, vamos lá. Você entendeu? Assim que o nosso cérebro direito quer fazer. O esquerdo fala, não, eu não posso. Ele está dirigindo, ele sabe que ele não pode fazer aquela conversão ali a contramão, que ele pode causar um acidente. Então ele tem noção, ele tem presença de consciência o que ele tem que ser feito. E é ele que nos dá a presença de consciência, tá? E é ele que vai trazer todos vocês para desenvolver um objetivo específico para cada um. É você que decide o que você quer para sua vida. Então vamos parar de vitimizar, tá? A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Seja bem-vinda, Brenda. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, porque a partir de agora você vai participar das 4 aulas. Você já identificou hoje que gordura é inflamação. Você já identificou hoje que existe 2 lados do cérebro e existem técnicas para blindar essa mente, né? Você já identificou que dentro do método desafiante funcional consciente é muito mais do que a alimentação, tá? Porque aqui no DFC você aprende, eu sou sim treinadora de alimentação funcional, mas não é só fechar a boca. Então, com a minha experiência que eu estou passando para vocês, dos meus 40 quilos, domingo a gente tem, inclusive, o pessoal que vai estar aqui conosco passando os resultados, 26 quilos, 40 quilos, 30 quilos, sem medicação. A menina está perguntando aqui no YouTube se é com algum tipo de remédio. Não é, não. Eu uso suplementos, vou deixar para vocês também na descrição aqui os suplementos, alguns suplementos que eu utilizo. Por quê? Existiu um período em minha vida que eu tive que vencer, né, gente? Vencer ano passado 5 vezes no centro cirúrgico. Então, eu venci um câncer, eu venci inflamação, eu venci torção do meu pé, eu venci as dores da coluna. Então, já se foram 40 quilos. Opa, que agora chegou a hora delas. Meus passarinhos chegando. Então, vocês também vão aprender. Aqui a gente aprende que o método desafiante funcional consciente é para isso. É para te trazer conhecimento. E o conhecimento transforma. Permita-se a transformação. A partir do momento que você conhece e que você está executando, então para de vitimizar. Eu não consigo emagrecer porque domingo o meu marido, meu filho compra pizza, né? Aí como que eu faço? Não, a culpa não é deles, não. É sua, porque é você que não está agora, neste momento. Digamos assim, não é que você está proibida, não é que não pode. Você tem que colocar na sua mente que você escolheu. Vamos pensar assim. Eu escolhi, tá? Eu escolhi neste momento que não é o momento de comer.
Eu não vou comer essa pizza domingo, mas no método desafiante funcional consciente, quem já é aluno que está aqui acenando para mim, que eu sei, já diminuiu 28 quilos, fez bariátrica, voltou a engordar tudo de novo e já reduziu 28 quilos, né, Carlinhos? Então, o que acontece? Ele dominou. Então, a gente tem o quê? 3 semanas fechadas e 1 semana aberta. Porque nada radical dá certo, gente. Nada radical dá certo, tá? Eu gosto do meu vinhozinho, eu gosto também de uma pizza, eu gosto... Eu não sou low carb, raiz, aquela low carb assim, radical, porque na vida nada pra mim funciona se for radical, tá? Nada. Mas também não pode abrir essa janela de permissão e deixar ela aberta a semana inteira. Então, a cada 3 semanas, você tem 1 semana para você tirar a vontade, tirar a vontade daquilo que você quer. É um sorvete, é uma cerveja, é um vinho, é uma pizza, não interessa, é um chocolate, sabendo que o lado racional do seu cérebro já está falando para o lado emocional, que é o direito, que vai existir um dia para você fazer isso, mas não é agora, tá? A gente tem que trabalhar isso, porque o cérebro gosta de recompensa, né? A gente trabalha assim, sempre com a recompensa, tá? A gente tem que ter ali, temos que ter fixo assim nossa mente, tem que ter clareza, tá? Clareza, que é assim que vai funcionar, tá bom? Bom, então tá. A meta é individual. Então começa hoje. Pega o caderno, já sei onde eu quero chegar, como que eu vou chegar. Então você vai aprender os alimentos, você vai aprender a meta de hidratação, você vai aprender os shots e chás, você vai aprender como que tem que ser feito o jejum intermitente, qual é o momento que vai abrir essa janela, o que você vai consumir no jejum intermitente quando abre essa janela, né? Tudo isso. Você vai começar a fazer sua atividade física assim, pouquinho em pouquinho, porque é necessário, com a força do ódio, mas vai. Você vai, pode ir com a força, mas vai. Começa a criar. Por que a gente cria desafios? Porque os pequenos desafios vão treinando nosso cérebro para conquistar grandes metas. Só que é assim, a gente começa pouquinho por pouquinho, a gente vai pedacinho por pedacinho, a gente vai treinando pequenas metas, a gente vai desafiando a toda semana, tá? Fechando esses 4 dias de Masterclass, nós temos amanhã encontro nutricional e temos também os resultados, seja bem-vinda, Maria, os resultados no domingo com os alunos e também na segunda, terça e quarta, são 3 dias de desafio na prática. Ali tem a rotina, ali vocês vão receber a lista de compras, tá? Então, quando for no domingo não, vamos fazer assim, no sábado, no dia da Personal Organizer, eu já vou deixar para vocês o bônus exclusivo da lista de compras. Então, já compartilha, tá, pessoal? Convida amigos, com um amigo é muito mais fácil. Nós somos individuais, mas que nascemos para viver no coletivo, desde lá para a história, né? A gente vivia em comunidade e a gente se sente mais fortalecido. Porque sozinho você pode até chegar mais rápido que? Não sei muito não, pode até chegar correndo, né? Mas junto nós somos mais fortes. E quando um não sabe o que tem que ser feito, o outro estende a mão e puxa e te ajuda. Então sozinho é muito difícil, mas juntos somos mais fortes. Essa é a minha primícia, sabe? É a minha frase assim que eu trouxe para a vida. Juntos somos mais fortes. Então são 7 dias, 4 dias de Masterclass e 3 dias do desafio antifuncional consciente na prática. Tá bom? Vamos falar agora sobre validação cerebral e mente blindada e autossabotagem, tá? Vamos lá. Autossabotagem. Vamos fazer um mapa mental aqui. A sabotagem, vamos pensar assim, quando tem uma guerra, você vai lá e sabota o inimigo, não é verdade? Ai, vai ter uma guerra, então eu vou lá, vou sabotar o inimigo, vou tirar o combustível, vou obstruir aquele caminho, eu vou derrubar aquela ponte. Então isso é uma sabotagem, você vai lá e sabota o seu inimigo. Pior do que isso é a autossabotagem, que é você sabotar a si mesmo, gente. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Quando eu não tinha presença de consciência, quando eu não tinha as técnicas, quando eu não sabia trabalhar o meu cérebro, quando eu não sabia o que era o jejum intermitente, quando eu não sabia como tinha que abrir a janela, quando eu não sabia a minha meta, nem eu sabia. Gente, eu não sabia nem onde eu queria chegar, entendeu? Nem onde eu queria chegar. Seja bem-vinda, Rosineide. Então imagina, sabotagem é quando você sabota o inimigo. Autossabotagem, você sabotar a si mesmo. Então quantas vezes eu fiz isso? Até eu chegar ao nível, ao patamar de treinar essa mente, de usar o método mesmo ali, do desafiante funcional consciente e conseguir chegar no meu objetivo, foram várias vezes, várias vezes. E como que a gente consegue fazer isso? Com estratégias. Nós temos 10 estratégias no e-book que eu vou deixar, mas compartilhe essa live, tá? Tá faltando pouco, tá faltando 5 compartilhamentos para que a gente possa deixar. A psicóloga Luciana Oliveira vai deixar para vocês um e-book com 10 estratégias de como blindar a sua mente, tá? Para atingir os seus objetivos. Então vamos lá. A validação cerebral. Como que acontece um processo?
Normalmente você quer ter, mas você tem que ser consciente, fazer o que tem que ser feito para você conquistar o seu objetivo. Então, essa é a validação cerebral. A partir do momento que você tem essa presença de consciência, você faz mesmo o seu planejamento. Bom, é isso que eu quero emagrecer, e agora? E agora? E agora que o método está aqui para te ajudar, né? Eu sei que é gordura é inflamação, eu sei o que tem que ser feito, eu tenho aqui a estratégia certa, eu tenho minha meta de água, eu tenho minha meta de alimentação, eu tenho minha meta de chá, eu trabalho durante a semana, como que eu vou fazer? Eu vou tirar o domingo para fazer minha alimentação, então, como é que faz? Né? Alguns trabalham em casa, como eu trabalho só aqui no online. É muito tranquilo. Mesmo assim, no domingo, eu tiro o domingo, mas na sexta-feira, é sexta e domingo. Eu já faço aquela alimentação, eu já adianto o máximo possível, porque neste período, nessa primeira fase do desafiante, o ideal é você estar longe da cozinha, tá? Por que nós vamos ter um encontro com a Personal Organizer? Justamente por isso, pessoal, a gente tem que aprender a nos organizarmos. Porque o relato dos meus alunos, depois que eles dominaram o desafio funcional consciente, foi que a compra do mês rendeu muito mais, tá? Com muito menos. Porque depois que você faz um planejamento, você vai ter o quê? O planejamento do cardápio da semana. Então eu sei que eu tenho que fazer o arroz, eu tenho que fazer o feijão da família, eu tenho que fazer tudo antecipado. Vamos fazer antecipado, né? Eu tenho aqui a proteína, já compro a proteína, já tempero tudo. Então tudo isso vocês vão aprender dentro do desafio, tá? Temos inclusive no canal do YouTube, do canal Também Quero, pessoal. No canalzão, vamos falar assim, lá na rede vizinha, no canalzão, eu tenho mais de 200 vídeos treinando alimentação funcional. Temos desafios, temos desafio das marmitas, temos desafio dos ovos, a gente tem vários desafios, temos detox, e tudo isso você vai deter. Então não tem como você não chegar no seu objetivo se você validar no seu coração, tá? Tem que validar primeiro no coração. Então se eu quero ter menos 10 quilos, primeiro eu tenho que ser consciente e fazer o que tem que ser feito. Simples assim, tá? Não dê, sabe o quê? Brecha para aquela voz que mora dentro da mente da gente, que é uma tristeza, que é uma porcaria, e fica falando que você não consegue. Quando você resolve fazer alguma coisa, parece que acontece alguma coisa ali e aquela voz fica, mas não dá, não falei que você não ia conseguir? Eu sabia, eu tinha certeza que você não ia conseguir. Sabe o que você faz? Eu vou agora aqui, olá, seja bem-vinda. Sabe o que você faz? Um exercício aqui, quando essa voz começa a falar dentro de mim, você não pode, não vai conseguir. Ah, mas pera lá, Elisa, para, isso não é possível. E o que eu faço? Eu paro tudo, tá? Eu sento ali no sofá, vem cá, voz, vamos conversar. Parece que é um anjinho do mal que mora ali na cabeça da gente que começa, né? Você determina que você vai fazer tal coisa e ele começa na sua cabeça aquele pensamento. Não, mas isso não vai dar certo. Sabe o que você faz? Para tudo e começa a conversar. Gente, mas conversa você num sofá e vai escrevendo alguma coisa. Não vai fazer isso num café, num shopping. Não, daqui a pouco vão amarrar vocês de camisa de força e vão levar e falar, foi a Elisa que ensinou, né? Mas isso é muito legal, porque você questiona essa voz. Não, mas pera lá, mas por que você acha que não dá? Aí é que eu falo que tem a lateralidade, que tem o cérebro do lado direito, que é o emocional, né? Muitas vezes falando pra você, larga a mão, pra que isso? Vai bobagem, vai morrer mesmo, né? Pra quê? Então a redução do peso não é estética, é saúde. Se você tem que viver, viva em abundância. Lembra João 10:10? Viver com abundância. Então, se eu quero, gente, viver, eu tenho que ter um planejamento para ter no mínimo saúde. No mínimo saúde. O desafio funcional consciente é para isso. Para você dominar a técnica e ter saúde. Viver em harmonia, viver em paz. Nós vamos equilibrar os 3 pilares da saúde para chegar nos 7 pilares depois, né? Mas primeiro é o espiritual, lembra? O físico e o mental. A partir do momento que eu tenho esses 3 pilares equilibrados, como se fosse um banquinho, né? Um tamburetezinho assim, olha. Opa, já equilibrei. Agora eu sento ali naquele tamburete e vamos que vamos. Eu já sei. Conversa com essa voz e questiona. Não deixa ela dominar. Não deixa, tá? A procrastinação, outra coisa que a gente vai falar aqui, que é a autossabotagem. Tudo é essa vozinha que fica ali te sabotando. Então não deixa. Conversa e bota um ponto final. Seja firme. Faça um exercício em frente ao espelho. O exercício que eu falo, a terapia do espelho, é o PCQM. Posso, quero, consigo e mereço. Todas as vezes que eu sentir que eu tô saindo do foco, o que eu vou fazer? Eu vou respirar, porque quando eu oxigenar o meu cérebro, ele vai me ajudar a ter presença de consciência. Então eu respiro, vou lá pegar um copo d'água, e é o momento em que eu estou indo buscar esse copo d'água, pratico o zazen, a meditação. O que é a meditação zazen? Vocês que são alunos aqui antigos, de outros modos, já sabem. É a presença de consciência. Eu estou levantando, para tirar aquele pensamento, entendeu? De autossabotagem. Então, eu estou levantando,
Eu estou andando, pé esquerdo, pé direito, estou indo até a cozinha, eu abri a geladeira ou eu peguei no filtro, eu estou enchendo um copo de água e eu vou tomar. Eu vou respirar de novo. E mais, só aí você já tirou aquele pensamento de autossabotagem, aquele pensamento que está querendo te depreciar, aquele pensamento que está falando para você aquilo que você não é, aquela vozinha chata que fica ali te irritando, né? Mas enfim, além disso, o que eu faço? Eu, Elisa, além disso, muitas vezes eu precisei fazer, além de respirar e até lá tomar um copo de água, me conectar com o primeiro pilar, que é a conexão divina, eu orava em silêncio um Pai Nosso, gente, de verdade, orava. Porque eu precisava voltar para o eixo. Então eu precisava dar um tempo para o meu cérebro entender que quem ia dominar a minha mente ali era o lado esquerdo racional e que eu não ia permitir aquela vozinha falando que eu não podia fazer, tá? Então isso é bem bacana mesmo, chama Zazen essa meditação. Quando você vai fazer uma caminhada, contemplativa que seja no início, porque quando a gente começa, a gente está tão imenso, tão grande, que muitas vezes a gente não consegue, né? Eu andava assim, olha, para lá e para cá, igual aqueles bonecos do posto lá. A caminhada contemplativa me ajudou porque ela gera ocitocina, que é o hormônio do prazer, é o hormônio do bem. Então quando você está caminhando, faz isso. Faz a meditação esses 10 minutos por dia. Define também um horário. Não faz assim não, ó. Hoje eu vou de manhã, amanhã eu vou à tarde, amanhã... Não faz isso, porque treinar o seu cérebro, o método do desafiante funcional consciente, a gente ensina exatamente como tem que ser feito, que foi a experiência que serviu para mim, para todos os alunos que estão aqui e tiveram resultados, e vai servir para vocês também. Então o que você faz? Faz a caminhada contemplativa. Então você olha, presta atenção na árvore, presta atenção na flor, presta atenção na vegetação, oxigena o seu cérebro. Não vai pensar caminhando com o problema que está te afligindo, tá? Não vai fazer isso. Quem é desafiante funcional consciente já identificou aquilo que está te entristecendo, te frustrando, já conseguiu virar a página, né? Já conseguiu perdoar, porque quando você tem uma raiva, ai, que ódio daquela pessoa, ai, que raiva, ai, ele vai ver, eu vou descontar com a mesma moeda. Isso está te fazendo um mal incrível. Além de outros hormônios que não estão agindo ocitocina dentro do seu organismo, do seu cérebro, ainda vai te sentir frustrado, te deixar para baixo. Então vamos fazer essa caminhada contemplativa, ou exercício, ou uma terapia ocupacional. Quem é desafiante funcional consciente tem também os módulos, são mais de 200 vídeos, os módulos que ficam na Rede Vizinha, no canalzão, que eu compartilhei com vocês, terapias ocupacionais. Não é só a caminhada. Ah, Elisa, eu não consigo ainda fazer caminhada. Tudo bem, a gente tem um exercício sentadinho na cadeira. Eu tenho um vídeo lá que eu gravei para vocês para ajudar aquelas pessoas que estão assim com a mobilidade reduzida ao extremo, do jeito que eu estive um dia, que eu também não conseguia fazer a caminhada. Então o que a gente fez? Exercício sentadinho na cadeira. Então é uma corrida sentada ali na cadeira. Mas enquanto você estiver ali, vai fazendo o quê? Gerando ocitocina, tá? Eu não consigo, né? Não vou fazer isso agora. Eu vou fazer então o quê? Eu vou trabalhar horta em vasos. Eu vou criar então uma farmácia viva. O que é isso, Elisa, uma farmácia viva? São os chazinhos. Porque aqui no final da live, aqui dessa aula, tá faltando 10 minutos. Eu vou deixar para vocês como que eu faço, qual é a técnica para dormir bem, ter noite restauradora de sono, tá? Que noite restauradora de sono? Como que eu faço essa higiene do sono? Então eu vou deixar para vocês também, tá? Então calma aí. Se eu quero fazer uma horta em casa, eu posso também fazer os meus chazinhos. Eu posso plantar camomila, eu posso plantar erva doce. Não existe nada melhor para mim de todas as terapias que eu já fiz ocupacionais, porque eu gosto de crochê, eu gosto de tear, eu bordo, eu faço minhas mesas postas. Amo mesa posta, é meu hobby, porque eu entendo que a mesa posta ela traz a família para a mesa. É um momento de compartilhar aquele alimento, né? É um momento de unir a pessoa. Então, se a pessoa pega o prato, um vai para o sofá, outro vai para a varanda, outro vai para sei lá para onde, já não... É tão corrido, né? Muitas vezes a vida da pessoa é tão corrida. O momento que a família tem ali para tomar um café da manhã junto, acorda um pouquinho mais cedo, tá? Para fazer um café da manhã e tomar junto. Houve uma época em que eu acordava às 5, 4 e meia da manhã, porque as crianças tinham que ir para o colégio, mas a gente acordava cedo, todo mundo tomar banho e tal, sentar para fazer o café da manhã. Café da manhã era a refeição que estava todo mundo unido, todo mundo junto. Já à noite não estavam todos por questão de curso, né? Cursinho que eles faziam. Então façam isso. Façam a terapia ocupacional. Aprenda, ocupa a sua mente. Ocupa a sua mente. O emagrecer é muito mais do que só fechar a boca. É tudo isso que a gente está falando e mais que a gente vai falar amanhã, depois e depois. Tá? Além da terapia ocupacional das plantas, que para mim
uma das melhores, porque você vê nascer, germinar, entendeu? Você vê a resiliência daquela semente que você colocou ali. É maravilhoso. Eu tenho aqui um morangário que eu vivo colocando para vocês nos stories aqui. Toda semana, compre um pezinho de morango, porque eu já plantei várias vezes e não dava certo, sabe? Aí eu comprei um pé de morango numa feira e agora ele é assim, todo final de semana eu colho ali 8 morangos. Eles são enormes, orgânicos, criados por você. Você entendeu? É maravilhoso. Então, esse momento que você está ali cuidando da sua horta, do seu jardim, de um orquidário. Eu deixei, inclusive, vídeos de como fazer toquinho para colocar orquídea. Porque muitas pessoas falam para mim, Elisa, quando eu fiz o vídeo da orquídea aqui no YouTube, muitas pessoas falaram para mim, eu não sei cuidar de orquídea, elas morrem tudo. Elas vêm lindas, ganham, mas depois morrem e acabam jogando fora. Gente, não é que ela morre. É que a orquídea, não sei se todos vocês sabem, ela tem um ciclo de vida. Até nisso Deus é maravilhoso. Ele nos ensina a ter paciência para aguardar e esperar. Cada flor que abre depois, eu sinto que é um presente para mim. Isso é maravilhoso. Tá? É você trabalhar o tempo todo a sua mente para tirar a tristeza, tirar esses bloqueios, tirar essas sementes que colocaram em nossa mente quando éramos crianças, não por maldade, mas muitas vezes, o que acontece? Vamos falar uma coisa aqui, sobre você se preocupar muito sobre o que outros vão falar de você. Quando você é pequeno, muitas vezes está fazendo uma birra, alguma coisa, e fala, olha lá, estão te olhando, olha lá, tá olhando, seus pais chegam e falam isso, e planta essa sementinha em você, sabe, essa ervinha daninha. Então são coisas que você, dentro do desafio aqui, do desafio funcional consciente, vai aprender a limpar, sabe, a tirar isso, a virar a página, a perdoar. Porque quando você está com raiva e magoado, a outra pessoa que você está com raiva e magoado, ela não está sentindo nada, fala sério. Quem é que está sentindo? É você. Então você está gerando uma tristeza profunda, você está desenvolvendo frustrações, você está criando uma depressão. Para quê? Então vamos pegar no início, né, e vamos fazer isso. Só que é o que eu falo, vai ter um módulo sobre, no dia da organização, ansiedade e depressão, que é a terceira aula, que fala também sobre a questão fisiológica, tá, pessoal? Não é só o emocional que gera depressão, não. Inclusive, temos aqui alunos que vão estar trazendo os depoimentos que já passaram por esse processo que eu também já passei. Então, quando você tem um conjunto de frustrações e você não detém a sua mente, você não tem um método para seguir, você não tem um manual, igual eu falei, eu fui para psicóloga no início, eu queria isso. É isso que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, que eu buscava. Um manual para fazer o quê? Para blindar a minha mente. Entendeu? Para eu aprender o que era alimentação funcional, para eu desinflamar, meu organismo todo desinflamado. Então, vamos aprender dentro do método isso. Vamos gerar ocitocina, aquele hormônio da paz. Enquanto você está com raiva, com ódio, se mordendo da outra pessoa, ela não está sentindo, tá? Então o maior mal que você está fazendo é para você mesmo. Então vamos trabalhar dentro do método um momento de terapia ocupacional. Elisa, mas eu sou homem, eu não vou fazer crochê, não. Vai criar orquídea, vai germinar sua orquídea, ela tem um ciclo, então cuida dela. Eu ensino, inclusive, fazer as orquídeas, os toquinhos para colocar as orquídeas, tá? Quando tem feira de orquídea, eu sou a louca das orquídeas, lá tá a Elisa, a formiguinha atômica, né? Que vocês são tudo formiguinha aqui para mim, porque vocês chegam aqui, todos formiguinhas que comem muito doce, mas depois vocês viram formiga atômica, não é verdade? Aí sim ninguém mais segura vocês. Então, faça então a horta em casa, compre então, sabe o que? Sementes de ervas. Eu vou colocar ali manjericão, eu vou colocar orégano, eu tenho aqui em casa orégano, é uma delícia, cheiro, alecrim. Então, ontem eu fiz ainda uma receita aqui de focaccia, deixei lá no vídeo no canalzão. Não é com trigo, porque a gente trabalha aqui uma low carb, mas é o que eu falo, não é uma low carb muito radical. É a low carb lisa, ainda brinco assim, né? Uma low carb lisa, porque a gente tem 3 semanas fechadas e uma semana aberta para fazer o que quiser. Comer o que quiser, tomar sua cervejinha, tomar o seu vinho, mas aquele dia. Então a gente vai dando recompensas para o nosso cérebro e de degrau em degrau chegando lá. Ok? Então, sabe o quê? Todo mundo tem em casa um quartinho da misericórdia, aquele quartinho da bagunça. Você que é homem, começa por ali. No dia da Organizer, vocês vão receber muitas dicas, muitas coisas bacanas. Eu estive conversando com a Carlinha. Gente, é muita coisa legal. Ela foi referência em Goiânia, então ela trabalha com isso há mais de 10 anos. E assim, é transformador. Quando você identifica que realmente existe uma bagunça ali, que você tem que mudar isso. Isso é transformador. Mas eu não vou falar hoje não, que eu vou deixar para a terceira aula, senão eu acabo soltando aqui
as surpresas que a gente preparou para vocês, tá? Então faz isso, vai arrumar uma caixa de ferramenta, vai arrumar um quarto, vai plantar, vai fazer sua caminhada, mas busca esse momento para você gerar a ocitocina, aquele hormônio maravilhoso que vai te trazer para o eixo. Aproveita e já vai meditando, já vai pensando o que você está fazendo e vai tirando aquilo que está magoando seu coração. 90% dos alunos que chegam aqui, eles falam pra mim no início, não, mas nada, eu não como emoções não. Imagina, eu também era assim, viu, gente? Mas eu não como emoções não, imagina. Que comer emoções, isso é história, não, eu tô ótima, eu como porque eu tô feliz. Mas o brasileiro é assim, né? Inclusive nossos aniversários aqui, em outros países, eles não fazem aquela festança toda, aquela comilança toda. Eles guardam, eles poupam pra quando a criança tiver a idade de 18 anos, eles terem uma poupança. Mas enfim, isso é cultura de cada um. Mas eu também era assim. Eu achava que eu não comia as emoções. Eu achava que, até que eu tive humildade de buscar ajuda, entendi e identifiquei o problema e comecei a trabalhar. Então vamos falar agora aqui sobre mente blindada. Primeira coisa, eu preciso ter a identificação do problema. Vamos pensar que o problema é um novelo, tá? Então toda vez que vier aquele pensamento ruim, alguma coisa assim, opa, pera lá, você vai começar a identificar. Você vai treinar o seu cérebro, tá? Para que ele não gaste tanta energia também. Porque se eu tenho um cérebro ansioso, que está gastando mais do que ele precisa, 25% eu já sei que ele gasta parado. Você imagina pensando. Porque a ansiedade é assim, ela inicia aqui na minha mente, né? Ela começa a ter pensamentos, meu Deus, a ansiedade, a definição dela é medo daquilo que ainda nem aconteceu. Então eu começo a trabalhar na minha mente aquela ansiedade, aquela preocupação, e aí, como é que faz? Como é que eu controlo isso? Porque a gente não pode gastar tanta energia assim, tá? Então vamos blindar a nossa mente, tá? Vamos ver como que a gente pode fazer para ter clareza. Tudo bem, vamos pensar que é um novelo. Então eu identifiquei, eu paro e eu decido. Então, sou consciente, lembra? Fazer o que tem que ser feito para ter o que você quer ter. Então eu paro nesse momento, eu identifico aquilo ali e eu decido. Eu vou puxar esse novelo ou eu vou afastar esse novelo, né? Então aí eu vou agir, eu vou ter um momento de ação. E é assim que eu vou blindando minha mente. É assim que eu vou conseguindo treinar. Porque as habilidades, elas são treináveis. Ninguém nasce pronto, gente. A gente não nasce pronto, tá? E tudo bem. Só que a gente treina. Existem habilidades que nós vamos treinando. Então, existe até uma expressão em inglês que é skin the game, né? Pele para jogo. É colocar nossa pele para jogo. Até que ponto eu estou disposta a escolher? Parabéns para todos vocês que estão aqui, tá? Por terem escolhido esse momento de transformação e de mudança na vida de vocês. Então, se eu quero realmente escolher... Outra coisa, não escolher também já é uma escolha, tá? Não escolher é uma escolha. Aí depende de você. O que é que você quer para a tua vida, né? Aí é cada um. Então, o método de produtividade, ele tem 3 fases para a gente poder resolver o problema. Identificar, enfrentar e preencher. Como assim, Lisa? Espera lá que já vamos juntar isso aí. Eu vou identificar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer um enfrentamento com o que eu tenho que fazer e eu vou resolver preencher esse problema. Como que eu preencho? Gente, com um pote de gratidão. Tá? Porque o cérebro é assim, quando eu identifico um problema e eu retiro aquela questão que eu estava falando de ai, que raiva, que ódio da pessoa, sentir ódio da pessoa não vai resolver nada e ainda vai te trazer problema e a outra pessoa não vai estar nem sentindo. Lembra que eu falei isso? Pois é. Então, neste momento, o que você vai fazer? Pote de gratidão. Você pode realmente fazer um pote de gratidão e colocar frases ali diariamente, ou você vai fazer um diário de gratidão. E dentro dos 21 dias depois, que a gente tem um outro nível, nós temos o dia a dia, ali temos devocional, motivacional, e temos também o diário do DFC com o diário de gratidão, tá? Você vai aprender também tudo isso aí. Então, quando você está no ponto A e já sabe onde você vai chegar no ponto B, todo mundo que está aqui hoje já sabe que tem que ter presença de consciência, tem que identificar onde você está e onde você quer chegar. Não é verdade? Como que eu vou fazer isso? Colocando em prática tudo que a gente tem trazido aqui, tanto aqui no canal, tanto lá na rede vizinha, tanto lá no canalzão, tudo que a gente coloca em prática e mais os cursos, tá, pessoal? Tem que ter humildade de entender, bom, pera lá,
Sozinho eu não vou conseguir. Então eu vou junto com quem já está à frente, que já passou por isso. E mais, vou estar numa comunidade onde outras pessoas estão buscando o mesmo objetivo. E isso vai dando certo, tá, pessoal? Super certo. Então, sem estratégia, o método, o que acontece? A pessoa cansa e desiste. Eu não tenho estratégia, tá muito difícil, falta conhecimento, né? Todo mundo começa do zero, mas e aí? Vai chegar? Não vai chegar? Aí depende de você, né? Salomão, pessoal, olha aqui. Salomão, da Bíblia, ele afirmava uma coisa aqui que é muito interessante, ó, e que ele define ali como depressão, que é alegria, que sai da alegria para a inércia. Da alegria para a inércia. Então, o que Salomão falava? Que sem visão, sem clareza, eu não consigo encontrar o meu objetivo. Olha só, ele foi um dos mais sábios da Bíblia, né? Salomão. E é um dos que teve maior riqueza. Mas o que ele pediu? Clareza e conhecimento e sabedoria. Porque quando a gente tem clareza, conhecimento e sabedoria, e a gente domina a técnica, não é só para emagrecimento. O desafiante funcional consciente, quem está aqui há mais tempo já sabe. Tem uma turminha que já está na saúde financeira, já está buscando saúde financeira, fazendo o quê? Dentro de casa o que tem que ser feito, tá? Então nós vamos chegar lá. E o método, para se adequar e chegar no resultado, o que acontece? Ele é um método inteligente, você tem que organizar os seus papéis de vida, você tem que ter um gerenciamento de vida. Porque nós somos esposa, nós somos filhas, nós somos mães, pais, né, irmãos. A gente tem que aprender a gerenciar tudo isso. No método você vai aprender a gerenciar tudo isso, só que você vai aprender também que é momento seu. Por muito tempo na minha vida, eu pensava que se eu pensasse em mim, eu seria egoísta, que eu tinha que pensar em todos primeiro para depois em mim. A família inteira primeiro para depois em mim. E na verdade não é assim que funciona. Porque se eu, depois com o passar do tempo, quando eu fui desenvolvendo o DFC, eu descobri que se eu estiver bem, eu estou bem para poder ajudar as pessoas que eu amo. Agora, se eu não estou bem, como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Como é que eu posso transbordar aquilo que eu não tenho? Primeiro tem que corrigir em mim. Eu tenho que equilibrar os 3 pilares, corrigir em mim, para que eu possa chegar no meu objetivo, para que eu possa estar bem e ajudá-los, né? Então, o que acontece? Vamos lá. A mentalidade de vencedor é um dos pilares também que a gente vai desenvolver aqui no Desafio Funcional Consciente. A clareza, o gerenciamento dos problemas e a mentalidade de vencedor. Então, quando a gente tem essa mentalidade de vencedor, a gente bloqueia aquela voz que fica na nossa mente falando, não, você não vai conseguir. De novo, você já começou tantas vezes? Eu te conheço, você não vai conseguir. Então, quando você tem a mentalidade de vencedor, você vai desenvolver a mentalidade de vencedor e isso é possível desenvolver. São habilidades que a gente desenvolve. A gente não nasce pronto, tudo bem. Mas também não precisamos ficar sofrendo eternamente. A gente precisa desenvolver, né? Muitas pessoas precisam o quê? De um mentor. A gente precisa buscar alguém que já passou por aquilo para poder passar para vocês. E é isso que a gente está fazendo aqui dentro do desenvolvimento do método Desafiante Funcional Consciente. E o outro pilar para gerar energia, dos 3 pilares, é o quê? A inteligência emocional, tá? Gerar energia. A partir do momento que você identificou se é físico, vamos cuidar. Pera lá. Eu estou sentindo isso? Olha lá, alguns dos sintomas vou passar para vocês. Será que eu estou sentindo isso? Desânimo, cansaço, não consigo acordar e fazer o que eu me propus ontem à noite. Estou com a pele descamando, cabelo está caindo, minha unha está frágil. Eu estou irritada, inchada, com dores nas articulações. Será que acontece isso com vocês? Então, pera lá. Vamos primeiro equilibrar a conexão divina. O segundo pilar, o físico. O que você vai fazer? Vai buscar uma nutricionista, que é a primeira coisa que a gente vai quando a gente quer resolveu que realmente não dá mais para ficar do jeito que tá, quer emagrecer agora, você vai buscar um nutricionista, ele vai pedir um exame de sangue e principalmente um endocrinologista para saber como é que anda essa tireoide, tá? Como é que anda a sua tireoide aí? Porque eu tive que hoje eu não tenho mais tireoide. Tem até um vídeo no canalzão que fala como é viver sem tireoide. Depois vocês visitam lá. Já aproveita, quem não é inscrito, se inscreve aí, tá? Porque o canal também quer. Eu deixei o link aqui na descrição do perfil do Instagram. Clica que vai direto para lá. Então, o que acontece? Saber identificar se está organizado, se o seu físico está funcionando, porque não é só também as pessoas falam, ai, que preguiçosa, ai, não consegue fazer nada, ai, gente, não tire, não meça a energia das outras pessoas por você, tá? Não, vamos respeitar o limite de cada um.
Porque muitas vezes a pessoa está desregulada. A vitamina D, como é que tá? A vitamina B12, como é que tá? O teu TSH tá alto demais? Como é que tá? E o T4? Porque ali na tireoide, que a gente tem aqui, é uma glândulazinha com a borboleta, né? Então ele tem... Olá, seja bem-vinda, Juscelia. A gente tem nessa nossa tireoide o gerador de TSH e de T4. Então tem que ter um equilíbrio. Tá com muita dor de cabeça? Né? Você está sentindo que está com alergia? Isso pode ser alergia alimentar, muitas vezes. Então vamos equilibrar o físico, vamos buscar. E se você buscar nutrição, buscar o cardiologista, buscar a equipe toda, e eles falarem assim, eu acho que é interessante você passar pelo psiquiatra. Não vai rotular, tá? Não vai rotular, ai, psiquiatra, ai, né? Isso aí é um pré-conceito. Um preconceito que não vai te levar a nada. Muitas vezes nosso organismo está precisando de substâncias, de nutrientes que vão equilibrar. Se você está muito down, ele vai te dar um estimulante, um antidepressivo e vai te equilibrar. E se você está muito elétrico, a ponto de ser TDAH e não conseguir nem raciocinar e ter presença de consciência, ele também vai encontrar o ajuste, tá, pessoal? É muito importante mesmo. Então vamos lá. A gente não vai a lugar algum. Digamos assim, você tem uma Ferrari na sua casa ali, né? Você tem um iPhone e tal, mas está sem bateria. Você tem uma Ferrari sem combustível, o que adianta? Então a gente tem que alinhar esse físico. Temos que trabalhar sempre equilibrando os 3 pilares, tá? Primeiro, conexão, eu não sei o nome que vocês dão. Conexão divina, eu falo Deus, a gente tem que ter ali. Segundo, o físico e depois o mental. E o mental a gente vai estar trabalhando, isso que eu falei hoje aqui, é um mínimo do que a gente vai estar vendo dentro do desafio para valer, tá? Desafiante funcional consciente, de como o nosso cérebro trabalha. Eu quis trazer para vocês dentro da neurociência, não é a Elisa que está falando, é dentro da neurociência. Olá, Dani, tudo bem? Dentro da neurociência, para que vocês entendam que não é a Elisa que inventou, não. Existe mesmo um lado esquerdo e um lado direito do cérebro e como que a gente vai trabalhar as 10 estratégias. 10. Vocês bateram aqui o compartilhamento de 50 compartilhamento e vocês vão receber ao final. Eu vou deixar tudo na descrição do perfil e aqui no YouTube eu vou deixar no vídeo, tá, pessoal? Embaixo da descrição. No vídeo. E quem tá me assistindo pelo Instagram, é só depois que terminar aqui e no meu perfil, clicar no link, vai pro meu site, ali vai ter um bônus que é a psicóloga Luciana Oliveira. Inclusive, ela não esteve ao vivo conosco hoje, que ela está afônica. Ela é de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, mas ela disponibilizou que eu deixasse um e-book com as 10 estratégias, se tivesse os 50 compartilhamentos. E quem tiver aqui hoje participar da Masterclass, ficar comigo os 4 dias e mais 3 de desafio funcional consciente na prática, vai receber o primeiro selo do desafiante, que nós temos certificado digital. Você vai receber o primeiro selo e nós vamos ter um sorteio para 4 consultas com um psicólogo. Quem quiser, para saber se realmente precisa equilibrar, precisa ajustar e sozinho não está dando conta, porque a gente tem que ser humilde e entender que a gente precisa buscar ajuda. Não é verdade? Inclusive, pessoal, deixa eu falar, ela tá afônica em Campo Grande, não tá saindo voz nenhuma, e a Carlinha, que tá em Campo Grande também, que não é de lá, de São Paulo, mas ela tá visitando Campo Grande, deve estar o quê? Chovendo? De onde vocês são? Conversa comigo. Vocês são de onde? Seja bem-vindo. Que cidades que vocês são? E qual a meta de vocês? Quantos quilos? O pessoal aqui do YouTube tá só que manda, tá mandando 5 quilos, 10 quilos até o Natal. Porque ela tá afônica também. Campo Grande deve estar uma chuvarada e deve estar um tempo muito seco. E ela acabou gripando, por isso que não tá ao vivo conosco aqui hoje. Mas ela deixou, a psicóloga eu tô falando, tá, Ivone? Um e-book que eu vou deixar para vocês no perfil do Instagram. Tem um link, você vai clicar, vai direto pro meu site. Assim que terminar a live eu já vou deixar para vocês lá, tá? São vários. Dentro do desafio, são 27 e-books que a gente vai estar abordando aqui, tá, pessoal? Então, vamos recapitular hoje. Nós tivemos aqui falando sobre presença de consciência, tivemos falando sobre gordura é sim inflamação, tivemos falando sobre a neurociência, as polaridades do cérebro, né? Como que a gente faz para poder equilibrar tudo isso. Estivemos falando sobre terapia ocupacional, como gerar ocitocina e a equipe que a gente precisa buscar para conquistar os nossos objetivos. Que emagrecer é muito mais do que fechar a boca. Pessoal que tá chegando aqui, a gente já tá acabando, tá? Mas vai ficar gravada. O que isso tem a ver com emagrecimento? Quero emagrecer agora? Tudo. Porque quando a vida começa no cérebro, né? Começa na nossa mente. Quando a gente consegue equilibrar aqui, com um método certo e colocar para
girar, né, a colocar em prática, você tem resultados, tá? Então, o que acontece? Conhecimento transforma e a transformação gera resultados. Permita-se, ok? Deixa eu ver o que mais. Então, vamos recapitular aqui o que a gente vai ter amanhã. O encontro nutricional amanhã, nós vamos falar sobre meta de água, jejum intermitente, quais alimentos que mais nos inflamam, a lista de compra que a gente vai já adquirir para começar o desafio na segunda-feira é uma listinha básica. Comece com o que você tem, de onde você está aí na sua casa. É uma listinha para que você tenha noção se você tem ou não, ou se tem que comprar algum chá, alguma coisinha. Mas é super simples, são produtos naturais, nada industrializado. No dia a dia, coisa que você está utilizando ali, tá? Amanhã, no encontro nutricional, na segunda aula, mesmo horário. Aqui, é o mesmo horário que a gente vai estar. Tá bom? Então eu quero agradecer, parabenizar vocês pela decisão e a coragem por mais uma vez de alcançar sua meta de saúde, tá? Parabéns para vocês que mais uma vez se dispuseram a estar aqui buscando alcançar sua meta de saúde, que o emagrecimento é muito mais do que fechar a boca. E eu fiquei super mega feliz de ter vocês aqui comigo hoje. E a gente vai ter então mais 3 encontros. O nutricional, o do organização, vamos falar sobre ansiedade e depressão e vamos falar também sobre os resultados dos nossos alunos top 10 que reduziram 23, 26, 30 e 40 quilos no domingo, ok? Então, ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Agradeço muito, gratidão, gratidão e gratidão. Hoje eu vou fazer meu diário do meu pote de gratidão. Estou muito feliz. Laurinha aqui do YouTube perguntando, mas e aí, gratidão do quê? Olha, gente, quando você faz o diário da gratidão, vocês vão ter mais conhecimento durante o desafio. Mas agradeça por você estar ouvindo, se você está me ouvindo. Agradeça por estar assistindo. Agradeça a oportunidade de você estar recebendo esse conhecimento, tá? Agradeça por você ter saído da cama hoje, ter andado, por você ter saúde. Agradeça o alimento, agradeça a água, agradeça o teu ambiente onde você mora. Tá? Agradeça o seu organismo aqui, agradeça, sabe o que? A decisão que você teve hoje de se transformar na sua melhor versão. Então são pequenas coisas que você vai estar escrevendo. Não precisa ficar imaginando coisas mirabolantes para agradecer, mas agradeça. Principalmente se você virar a página e tirar uma mágoa, porque a neurociência fala isso. Quando você identificou um problema e você resolveu, enfrentou ele e passou e virou a página, e eu não quero esse novelo, eu não vou puxar, você tem que preencher aquele pensamento. Porque se você não preenche, fica algo vago, seu pensamento vai voltar a buscar aquilo, aquela vozinha chata enchendo seu saco e falando que você não é capaz, não é verdade? Então preencha com gratidão. Vamos plantar sementes de gratidão aqui dentro dos nossos corações, ok? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã, ao mesmo horário.